Olá, sabe aquela ideia de que a fé é uma coisa totalmente individual, só entre a pessoa e Deus? Hoje a gente vai mergulhar um pouco nessa tensão. Porque, por um lado, sim, a fé é pessoal. Mas, como a gente vai ver, a experiência completa de Cristo, essa só acontece em comunidade. Vamos juntos desvendar os obstáculos que atrapalham essa comunhão e descobrir o segredo para superar cada um deles. Vamos começar com essa frase que dá o que pensar. É possível ter uma relação pessoal e muito poderosa com Cristo? Claro. Mas será que é só isso? A provocação aqui é que existe uma dimensão inteira da fé que a gente simplesmente não consegue acessar quando está isolado. E aqui está a chave de tudo. A revelação completa de quem Cristo é acontece na dinâmica do corpo da comunidade da igreja. Sabe? É no meio das relações, com todos os seus desafios e belezas, que ele se manifesta de um jeito que não acontece no isolamento. Ok, então vamos aprofundar um pouco isso. Para a gente entender essa ideia, primeiro a gente precisa ajustar a nossa definição do que é a igreja. Muitas vezes a gente pensa nela como um lugar, um prédio ou um evento de domingo, mas a essência é bem mais profunda e é totalmente relacional. A igreja não é uma teoria para ser estudada, mas uma prática para ser vivida. Não é um prédio onde se vai, mas um povo com quem se caminha. É a convivência real, do dia a dia, que define tudo. É gente vivendo Cristo, junto. E como é essa prática na vida real? Bom, é aprender a conviver com pessoas que são diferentes de nós. É suportar essas diferenças com paciência. É buscar a unidade mesmo quando a gente discorda. É a prática constante de perdoar, de servir, de se doar pelos outros. É nesse atrito e nesse amor que Cristo se torna visível para todo mundo. Agora, se viver em comunidade é tão essencial, por que é tão difícil? A verdade é que existem várias barreiras que nos impedem de viver essa comunhão de verdade. Inspirados lá no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, vamos analisar 5 grandes obstáculos. Pois é, o apóstolo Paulo fala de 5 desafios bem diretos, porque ele entendia que a saúde da comunidade dependia de superar essas coisas. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro obstáculo é a falta de unidade. É muito interessante que Paulo começa o capítulo 4 falando de um conflito, uma briga de relacionamento entre duas mulheres na igreja. Ele vai direto ao ponto, sem rodeios. E o ponto crucial aqui é o seguinte: a desunião impede a manifestação de Cristo. Quando a comunidade está dividida por treta pessoal, o testemunho do corpo todo fica quebrado. A questão ali não era um erro de teologia, era uma relação quebrada. O segundo obstáculo, e nossa, aqui é onde muita gente trava, é a falta de perdão. É simplesmente impossível ter unidade e comunhão de verdade se o perdão não for uma prática constante, sabe? A falta de perdão aparece de vários jeitos. Guardar aquela mágoa no coração, ficar remoendo o que a pessoa fez lá no passado ou simplesmente se fechar, levantar um muro para quem nos feriu. Sem liberar o perdão, a comunhão genuína se torna impossível. Vamos para o terceiro obstáculo. Ele é interno, começa dentro da gente, mas tem um impacto gigantesco do lado de fora: a ansiedade e a falta de paz. Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos por um motivo muito prático. A ansiedade rouba nossa paz interior. E uma pessoa que vive perturbada, inquieta, simplesmente não consegue se conectar de forma saudável com os outros. Essa turbulência interna transborda e afeta a comunidade toda. O quarto obstáculo tem a ver com a nossa mente, com aquilo que a gente escolhe focar. O nosso padrão de pensamento tem o poder de construir ou de destruir o ambiente ao nosso redor. Por isso, Paulo nos dá aquela lista. Pensem em tudo que é verdadeiro, puro, justo. Uma mente que se alimenta de negatividade, de fofoca, de crítica, acaba contaminando a comunidade. Já em contraste, uma mente focada em Cristo e naquilo que edifica se torna uma fonte de vida para todo mundo. E chegamos ao quinto e último obstáculo, o espírito de independência. Sabe aquele desejo de viver a fé sozinho, sem se envolver, sem prestar conta, sem depender de ninguém? Pois é. Essa metáfora aqui ilustra o problema perfeitamente. Uma mão é super poderosa, mas só quando está conectada ao corpo. Se for separada, ela perde a função e a vida. Da mesma forma, um cristão que tenta viver de forma independente se desconecta da fonte de vida que flui através do corpo de Cristo. Então, peraí. Diante de tantos desafios, conflitos, falta de perdão, ansiedade, pensamentos negativos e essa tentação de se isolar, surge uma pergunta crucial, né? Como é possível viver em unidade, perdoar, ter paz, focar no que é certo e ainda abandonar a independência?
A tarefa parece grande demais, mas Paulo nos dá o segredo. Aqui está a resposta. Este versículo, que talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia, é a chave para superar todos esses obstáculos. Mas o seu significado muitas vezes é bem mal interpretado. E aqui está a grande virada de chave. Esta não é uma frase motivacional para a gente alcançar sonhos pessoais. No contexto de Filipenses, tudo posso significa eu posso viver em comunhão, eu posso perdoar, eu posso ter paz e superar a independência. Como? Naquele que me fortalece. É uma declaração de total dependência da força de Cristo para conseguir viver a vida em comunidade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Sabendo que a vida completa em Cristo acontece em comunidade e que a força para isso vem dele, a pergunta que fica é: como isso se aplica a cada um de nós? Fica a reflexão, estamos apenas frequentando um lugar ou estamos vivendo em comunidade? Existe um relacionamento verdadeiro com as pessoas? Existe envolvimento nos desafios e nas alegrias delas? Existe entrega de verdade em serviço, em perdão, em doação? E para fechar, fica esta verdade. Cristo em uma pessoa é algo poderoso, sem dúvida nenhuma, mas a manifestação completa, a expressão plena da glória dele, acontece quando ele está no meio do seu povo. Se não aprendermos a viver em comunhão, nunca vamos experimentar Cristo em sua plenitude. E essa é a beleza e o desafio da vida em comunidade.